Olá, bom dia, turma! Continuando nossas atividades na disciplina, hoje iremos iniciar a unidade 6, que tem como título Special Occasions. Então, nessa unidade, nós vamos falar um pouco sobre algumas ocasiões especiais, algumas festas especiais. Então, o tema dessa unidade, ela diz assim: Courtesies cost nothing, but buys everything. E de acordo com as imagens que vocês podem ver, o título do texto ele traz um pouco sobre Behind the Mask, então, por trás das máscaras. Esse texto ele vai falar um pouco sobre algumas pares, ou seja, algumas festas, tradicionalmente a fantasia. Aqui no nosso país, uma festa bem tradicional, a fantasia que nós temos é o carnaval. Em outros países também tem outras festas, assim como também no nosso país temos o Halloween, certo? Então são festas, a fantasia, as pessoas se vestem de forma bem diferenciada e aí temos essa cultura dessas festas de acordo com as características dela. E aí esse texto ele vai trazer um pouco sobre essas festas, costume party, certo? O que vestir, o que fazer, o que querer ser quando tiver uma festa, certo? Então, ele diz assim: Have you ever been to a costume party? What did you wear? What did you want to be? Did you recognize anyone at the party? Perhaps you did not know this, but if you enjoy costume parties, you're part of something that was a traditional start in Venice in the 60th century. Então, aqui mostra um pouco de quando iniciou, de onde iniciou e quando iniciou essas festas da fantasia. Se iniciou em Venice no século XVI, certo? E aí vai falar um pouco sobre essa tradicional festa em Venice, certo? E aí vai falar um pouco também de outras festas que tem em outros países. Observando as imagens na página 62, vocês podem observar que as festas, a fantasia, não só o traje, ou seja, não só a roupa que está presente, mas sim todo um completo, como maquiagem, como cabelos, roupas, então tudo está de acordo com o tipo de festa. E aí no reading, vocês irão fazer o reading, que tem como título Costume Parties, lá na página 63, vocês irão fazer a questão 1 e 2, de acordo com esse texto. Então, inicialmente, vocês fazem a leitura do texto, em seguida vocês vão fazer as questões. Caso necessário, vocês voltam para o texto para fazer outra leitura. No vocabulário, é o vocabulário. Nesse vocabulário, vocês irão aprender um pouco sobre clothes. E o que são clothes? São as roupas. Então, cada peça de roupa tem um nome em inglês, não é? Então, no artigo, vocês vão ver também o nome de algumas roupas, como roupas e também calçados, como shoes, skirt, socks, dress, hat, boots, pants, jacket, shirt, glasses, t-shirts e sweater. Então, no texto, vocês, além de ver roupas e calçado, vocês também vão ver também acessórios que estão presentes, principalmente nesse costume parties, que são essas festas à fantasia. Ainda na página 63, no lesson, a birthday party, vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3, certo? É uma questão que vocês precisam escutar o áudio para responder. Na questão 1 diz assim: Look at the cartoon and guess what the occasion. Vocês vão irão observar essa imagem aqui do cartoon e vocês irão responder as questões escutando o áudio 26, certo? Ainda sobre o nosso assunto, entramos agora na parte da gramática, certo? Que vai falar um pouco sobre indefinitive pronouns. Então, os pronomes indefinidos, ou seja,
indefinite pronouns, eles são pronomes onde eles indicam pessoas ou coisas sem que nós sabemos exatamente quem é. Como o próprio nome já diz, ele é indefinido. Como em português nós temos alguém, ninguém, certo? Então, quando falamos esses pronomes, não sabemos de quem se trata, mas sabemos que seja de alguém ou de alguma pessoa. Então, em inglês, esses pronomes, alguns deles são somebody, someone, anyone, nobody. Temos também everybody, no one, anything, everything. Então, não somente para pessoas, como também para coisas, certo? Então, quando não definimos algo, ou seja, vimos um objeto, não definimos o que é esse objeto, então nós também utilizamos os pronomes indefinidos, certo? Esses pronomes indefinidos, eles não têm singular e plural, ou seja, eles não têm número e também não têm gênero, certo? Então, eles são desprovidos de número e de gênero. E aí, de acordo com esses pronomes indefinidos, vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3. Na questão 1, vocês irão na página 64. Questão 1, vocês irão ler esses exemplos e sublinhar a opção correta de acordo com as regras, certo? Na questão 2, vocês irão completar esse e-mail com as palavras que estão no quadro. E na questão 3, vocês irão sublinhar as palavras para completar o chat, certo? Essas palavras que vocês irão completar, elas vêm através de barras. Vocês irão escolher uma delas. Então, na questão 1, nós temos algumas palavras que, juntamente com outras, nós formamos o pronome indefinido. Como, por exemplo, some mais body, some mais one, and mais one e no mais body. Então, são junções de palavras que nós temos de acordo com esse pronome indefinido. E aí, nas regras dessa parte da gramática, nós temos que nós usamos o think, o but, o where, o one to refer a no ou an ou thing, person or place. Nós utilizamos think, but, where, one to refer a few or all things, people or places in a group. We use an, think, but, where, on in question or with an affirmative or negative verb. We use no with an affirmative or negative verb. We use one or and body, think and body, interchangeable, the men are the same. Então, de acordo com essas regras, nós temos sempre que prestar atenção com relação às iniciais dessas palavras, certo? As palavras que vêm no início, que forma a junção. E essa é a nossa atividade. Qualquer dúvida, manda mensagem, certo? E quando finalizarem, mande para o meu e-mail, ok? Beijos, até a próxima aula.